Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro do nosso podcast da Infinity. E hoje, com certeza, teremos um encontro maravilhoso, sensacional, nessa nossa jornada consciente e inteligente. E já falando do nosso tema de hoje, um tema profundamente estratégico e profundamente urgente. E falaremos sobre a requalificação e aprendizado contínuo. E nós já entendemos que será e já está sendo o futuro do trabalho. Para isso, para essa nossa conversa muito especial, nós teremos aqui uma pessoa também especialíssima, né? Que nós temos essa pessoa que eu estarei apresentando, além do nosso coração, né, professora Elaine? Nosso coração de uma especialidade, de uma profundidade inigualável, que é a nossa querida Daniana Adressador. A Daniana Adressador é gerente regional de recursos humanos da Toyota para a América Latina e Caribe. Também já trabalhou em grandes multinacionais. Tem aqui uma relação, né, Daniana? ZF, Nestlé, Telefônica, Vivo, Coca-Cola e agora atuando na Toyota. Seja bem-vinda, minha querida. A Daniana é graduada em Letras, Administração de Empresas, com especialização em Educação Corporativa e pós-graduação em Metodologia do Ensino da Língua Inglesa. Então, nós temos também aqui uma poliglota né, dentro do nosso podcast. Também atuando agora no MBA de Comunicação, Neurociência e Comportamento Humano. Minha querida Daniana, prazer imenso em recebê-la aqui conosco no nosso podcast. O prazer é meu, Ieda. Fico muito feliz com o convite, Ieda, Elaine. Fazia muito tempo que a gente não se via. E agora muito tempo. Excelente oportunidade da gente botar o papo em dia. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigada a você, viu? Só não pode falar quanto tempo, né, Ieda? Isso já compromete aqui o nosso podcast. Muito bem. Alguns anos. Daniana, que alegria ter você aqui. E para começar, eu quero te perguntar, o que significa na prática reskilling e upskilling dentro das organizações? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Certo. Bom, o upskilling e o reskilling, eles são termos que eles estão sendo mais utilizados atualmente, mas para a questão da requalificação e qualificação da mão de obra, né? Então, de tempo em tempo a gente surgem algumas novas nomenclaturas e a gente vai se atualizando, né, em relação a isso, mas o upskilling, ele nada mais é do que a gente aprimorar algumas habilidades que são úteis na nossa posição atual de trabalho. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Se a gente pega uma pessoa que trabalha na área de finanças e utiliza o Excel no dia a dia dela, né, para as atividades, para as planilhas. Surge um novo software, um Power BI, um dashboard, então ela vai agregar esses novos conhecimentos para que ela possa realizar o trabalho dela com mais eficiência, com mais rapidez, desenvolvendo algumas novas habilidades relacionadas à atual função. E a gente tem também o reskilling. O que é o reskilling? É quando a gente fala de desenvolver novas habilidades do zero, praticamente. Então, quando que a gente vai desenvolver essas novas habilidades do zero? Quando a gente vai ser mudado de uma função para outra, por exemplo, a gente vai para uma outra área, a gente muda de carreira, a gente muda de profissão. Faz uma transição, né, Daniela? Transição, exatamente, uma transição de carreira e a gente precisa reiniciar todo o nosso pacote de conhecimentos. Certo. Então, a gente faz esse reskilling, que é um reiniciar. Né, que bacana, né? Nossos conhecimentos. Né? Muito bom. Ô, Daniana, e o que isso significa, essas duas condições, né, em um ambiente tão exigente e inovador como o da indústria automotiva?
É desafiador, né? Não só na indústria automotiva, mas em todas as empresas que estão se atualizando, em todas as empresas que estão olhando para o mercado de trabalho, que estão olhando esse contexto de mundo que a gente está vivendo hoje, né? Falamos muito aí, alguns anos atrás, de mundo VUCA, né? De tudo tão volátil, incerto, complexo, ambíguo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pós-pandemia, a gente fala de mundo bunny, né, que está um pouco mais voltado também para essa não linearidade das coisas e também para o quanto que as pessoas têm sido impactadas por essa mudança, né, falando um pouco mais aí de saúde mesmo, né, e com esse mundo todo acontecendo, esse monte de coisa acontecendo, se as empresas não se atentarem de que essas mudanças estão acontecendo no mercado, estão acontecendo no mundo e as pessoas também estão mudando de acordo com as gerações, né, gerações baby boomer, X, Y, e a gente vem também mudando, né, a cabeça dessas pessoas, o mindset delas para essa nova realidade. Então, se as empresas não se atentarem a essas mudanças de mundo e a essas mudanças das pessoas, elas ficarão obsoletas. E a gente, principalmente enquanto RH, né, tem um papel fundamental em trabalhar nessa atualização de maneira estratégica para garantir que as empresas e as pessoas estejam alinhadas. E esse desenvolvimento contínuo, como você aborda, é também uma herança pós-pandêmica, né? Nós temos presenciado, e como você menciona, até mesmo uma nova estrutura cultural em relação a essa requalificação, a esse desenvolvimento, a esse acompanhamento. Eu gostaria que você nos desse um exemplo prático da Toyota, que você, no seu dia a dia, como que você tem trabalhado nessa trajetória e nessa direção. Quando a gente fala, por exemplo, do planejamento, né, do alinhamento estratégico, do papel do RH dentro disso, a gente precisa mapear primeiro, né, a situação atual, quais são as competências dos colaboradores que eles têm hoje e também pensar na visão da empresa, né? Onde que a empresa quer chegar, que habilidades, que competências elas precisam que os seus colaboradores tenham. A partir disso, a gente vai desenvolvendo programas, projetos, treinamentos que possam trazer para esses novos colaboradores o desenvolvimento dessas habilidades e competências que são importantes, né? Na Toyota, assim como também na maioria das empresas, tem uma preocupação muito grande com esse desenvolvimento das pessoas e com o que nós, como RH, podemos fazer para proporcionar para as pessoas os caminhos para que eles se desenvolvam. O RH ali, ele não é um responsável por desenvolver as pessoas. Certo. A gente fala muito do protagonismo de carreira. Isso, muito bom isso, né? Como RH, a gente precisa criar caminhos e dar ferramentas para que as pessoas se desenvolvam. E a gente faz isso através de programas. Então, a gente tem programas lá na Toyota, por exemplo, muito bem estruturados dentro da nossa trilha de desenvolvimento de programas, que tem uma trilha lá que começa desde o onboarding, passa por programa de aprendiz, programa de estágio, programa de desenvolvimento de staff, né, contribuidor individual, programa para desenvolvimento de novos líderes, programa para desenvolvimento de líderes já líderes há algum tempo, certo, né, dentro dessa trilha. E aí a gente foi entendendo que ainda não era suficiente, porque esses programas, as pessoas são convocadas para participar dependendo do nível que ela está. Então, se é estagiário, participa do programa de estágio, se é novo líder, participa do programa de novos líderes. Mas ainda assim, com essa mudança de mundo tão latente, veloz, né? Tão veloz, disruptivo, a gente falou, ainda tem competências e gaps muito individuais que a gente não está conseguindo suprir. A gente precisa criar coisa nova. E aí a gente trouxe, por exemplo, nós desenvolvemos um programa para desenvolvimento de habilidades digitais nos colaboradores. Então, um programa que é muito mais voltado para essa questão de
inteligência artificial, novos softwares, novas ferramentas, como que a gente pode incorporar essas tecnologias no nosso dia a dia para otimizar o nosso trabalho, para otimizar os nossos resultados. Então, esse foi um dos programas que a gente criou, muito mais voltado para essa questão da tecnologia e da evolução. Mas a gente investe muito nessa questão do capital interno, do conhecimento interno que a gente tem, e também a gente trabalha muito com a questão de multiplicadores internos, né? Como que a gente pode trazer o próprio conhecimento que a gente tem internamente, né? Já dizia Peter Senge. Otto Schein. Muito bom, né? E como que a gente utiliza todo esse conhecimento que a gente já tem internamente para potencializar as demais pessoas dentro da organização. E também numa linha mais tecnológica. A Toyota ainda é uma empresa muito presencial, o que é bom, o que eu adoro. Né? Mas a gente não pode esquecer que o virtual, o online, o híbrido também estão tomando conta e a gente precisa ter as tomar duas a opções. conta, né, Daniela? Também existe esse mundo, um caminho, né? sem volta. É um caminho né? sem volta, né? Volta. Até no último relatório, né, das competências, o relatório mundial, isso, mundial. Ele aponta justamente, né, o futuro do trabalho relacionado. Foi nesse aí que eu me inspirei aqui, quando eu falei com a Daniela. Que bom. Eu gostei do tema. Eu mandei 2 temas para ela falar, não, vamos pensar nesse outro. Legal, vamos falar, né? E, Daniela, nós entendemos que esses avanços, né, eles são necessários. E como é que fica a liderança nesse sentido, né, nesse programa? Porque nós sabemos que a liderança tem um papel crucial na mudança, né? Nesses cenários disruptivos, de grandes desafios. Você já nos diz aqui que vocês têm programas, né, de desenvolvimento da liderança, mas como que fica a liderança com essa visão de multiplicadores? Ela tem atuado fortemente ou não? Volta para o RH essa demanda, né? Essa demanda. Vai lá, fala com o RH. A gerente está aí hoje. Não, tem ainda, né, um pouquinho disso. Uma parte, e realmente, uma parte é do RH, né? Sim, nós estamos ali os detentores dos programas e tal, mas quando a gente fala, né, do desenvolvimento das pessoas, do papel da liderança nesse contexto, é fundamental porque liderança é walk the talk. Né? Liderança é exemplo. Então, a liderança é o que vai potencializar e transmitir a cultura dentro de uma organização. Então, o que os líderes falam, o que eles fazem, a maneira como eles atuam e vivenciam, a maneira como eles são exemplo ali dentro, são fundamentais para a gente perpetuar, né, a mudança ou a estratégia que a empresa está vivenciando naquele momento. E a liderança, né, tem uma pesquisa que fala que 75% das empresas, das pessoas se demitem do líder e não da empresa. É verdade, é do líder mesmo. E um outro dado que fala também que 70% do comportamento do líder é responsável pelo engajamento das pessoas. Verdade, então, isso é real. Então, olha só como que o papel da liderança é importante, né? Não é o RH, não é 70%. As pessoas não se demitem do RH. E tudo é comportamento, né? Não digo tudo, mas 70% influencia no comportamento, influencia no clima. E hoje nós estamos trabalhando nessa liderança mais inclusiva, né? Sim. E você que já transitou e transita inter e intra, como que você traz culturas diferentes e dentro dessas culturas o desenvolvimento da liderança? Como que você avalia isso? Isso é muito interessante, porque assim, eu já passei por algumas empresas de diferentes culturas, diferentes nacionalidades. Mas isso é ótimo, não? Isso é ótimo, porque a gente vai aprendendo um pouquinho em cada lugar que a gente passa, né? Então, tem algumas culturas que são um pouco mais rígidas, né, mais resistentes, mais quadradinhas em algum sentido. Tem algumas empresas que têm uma cultura um pouco mais flexível em algum sentido, mas eu acho que o grande segredo está ali na gente mapear qual é o perfil da liderança e cruzar isso com o perfil do líder que a gente quer no futuro. Então, assim, muito se a empresa hoje tem um mindset um pouco mais rígido em relação à inovação, em relação à criatividade, mas isso é uma competência importante para a estratégia da empresa no futuro,
Então é isso que a gente vai precisar desenvolver neles. Então é muito importante a gente ter a questão da visão da empresa, sabe? Onde ela quer chegar, para a partir daí a gente desenvolver a liderança naquele caminho que é importante para que o líder chegue e, consequentemente, leve os demais colaboradores. Que bacana isso, muito interessante. Né? No encontro passado, no nosso episódio anterior, vieram, acho que foi no anterior, né? Falando das pequenas empresas, das grandes organizações, né? Essa visão das grandes organizações de olhar para o futuro daqui a 5 anos é muito positivo, né, Daniana? Você não fica ali atuando só no curto prazo. Você pensa na sustentabilidade. Sim. E aí até uma convidada trouxe isso. Ela atua na área de gestão contábil, e ela falou, como perita contábil também da Justiça, né? Sim. E ela trouxe essa condição para a gente. Olha, as brigas acontecem ali nas pequenas empresas, porque elas tendem muito a ficar focado no curto prazo. Trouxe também o professor Wagner, trouxe isso também, né, Ida? Muito bom, muito bom. A respeito dessa questão. E quando a gente pensa no longo prazo, a gente também suporta as provações, né? Se a gente se for torna pensar mais nisso, resiliente, sim, né? você suporta o caminho, mesmo que ele seja difícil, porque você sabe onde você quer chegar e você visualiza o futuro. Se você fica ali só pagando incêndio, você não aguenta, né? É muita pressão. Eu queria só voltar uma questão que a Daniana falou. Daniana, por que você acha, nas suas percepções, porque eu sei que você anda pelo mundo, né? Isso é muito bom. Você virou uma andarilha. Ainda bem que casamos aqui os planetas. Você mora onde? Qual local aonde? Depende da semana. Tem GPS na Daniana para a gente localizá-la. Daniana, por que você acredita essa importância, né, de falar? Você falou a respeito disso, né? De vez em quando aparecem algumas coisas, né? Principalmente no pós-pandemia, que está disruptivo. Mas por que você acredita que essa coisa da requalificação está pegando tão forte assim? Você que está numa empresa de uma estrutura mais hierarquizada, com pessoas mais seniores, né? Não é, por exemplo, igual uma Tec, né? Que é um pessoal mais jovem. Não dizendo que os seniores são velhos, mas assim, é uma estrutura diferenciada, né? De uma cultura oriental. Né? Também tem isso, né? As pessoas ficam 13, 20 anos, né, nessas culturas. Por que você acredita que essa coisa da requalificação está pegando tão forte? Eu acho que essa questão da requalificação não é mais uma opção das empresas. É uma obrigação se elas quiserem se manter vivas no mercado. Não dá para a gente ignorar todas essas mudanças que têm acontecido. Quando a gente avalia essa pesquisa que vocês comentaram, né, do Fórum Econômico Mundial do Futuro do Trabalho, eles trazem que 39% de todas as competências que a gente tem hoje, né, das habilidades que a gente tem hoje, nos próximos 5 anos elas já estarão ultrapassadas, já serão obsoletas. Então, a gente pode pegar tudo isso que a gente julga hoje como importante e fundamental, colocar muita coisa, no lixinho, né, gente? É muita coisa, Não uso mais, posso descartar isso. E aí, por outro lado, a gente vai ter que desenvolver novas habilidades para suprir esse gap. Sim. Então, assim, estão surgindo a todo momento profissões novas que até ontem não existiam. E estão surgindo a todo momento. E muitas também deixando de existir, né? E deixarão de existir, né? Exatamente. E muito rapidamente. São 170 milhões de vagas que serão criadas nos próximos 5 anos, 92 milhões de vagas que serão extintas nos próximos anos e 1 bilhão de vagas que vão se manter no mercado nos próximos 5 anos. Então, assim, é muita mudança que está acontecendo e a gente precisa se preparar para isso, né? Essa criação dessas novas áreas, dessas novas profissões que estão surgindo. A gente olha dentro de uma empresa, o movimento está muito dinâmico. Dentro da empresa, surgem novas áreas a todo momento. Fala assim, agora existe uma área, não sei, DCX aqui na empresa, que é uma área nova focada nessa parte de digitalização, que agora tem. E essa área está crescendo assim exponencialmente. E aí, ao mesmo tempo, tem áreas que deixam de existir, porque assim, o mundo corporativo ele é um recorte da sociedade. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, é muito bom. Exatamente. Então, o que está acontecendo na empresa está refletindo o que está acontecendo no mundo. Né? Então, áreas estão se extinguindo e a gente tem que focar, de repente, e priorizar algumas outras áreas, algumas outras competências, algumas outras profissões que vão surgindo. E se a empresa não estiver atenta a isso e não se
qualificar a tempo e não qualificar seus colaboradores a tempo, vai ficar para trás, né? As outras empresas E nós vão sabemos que essa requalificação, essa qualificação contínua, quando nós entramos nas gerações, porque hoje nós estamos tendo uma dificuldade dessa mobilidade corporativa numa faixa etária de 40 a 50 anos. Então, qual o sentido disso? Talvez a requalificação, talvez a qualificação contínua dessa geração, dessa faixa etária, e que eles precisam o quê? Porque muitos estão na zona de conforto, né? A gente sabe, não, 10 anos no corporativo, foi assim. 15 anos. Eu tenho presenciado isso nos meus atendimentos. E, Eda, eu transitei para uma outra área, agora transferi novas competências, novas habilidades, né, que devem ser aprendidas. E muitas vezes existe, sim, uma resistência, né, uma resistência em querer aprender novas habilidades. Né? Agora, quem está nessa isso vibe... que nós já entendemos lá em 2020. Profissionais qualificados estarão na frente do cenário desqualificados, né? Desqualificados, aqueles que não têm as habilidades, estarão nem entrando, talvez, no cenário, né? Apesar do apagão de pessoas que nós estamos vivenciando hoje nesse cenário. E você nos diz algo super importante. Hoje temos muitas opções diante desse cenário, né? Quase o quê? Pleno emprego e assim por diante. Tem isso mesmo. Né? Então, são variáveis. Tem uma boa notícia aqui para nós, Ida. 84% das organizações planejam aumentar os investimentos em desenvolvimento de colaboradores. Então, por favor, procurem a Infinity para o desenvolvimento profissional e corporativo. Muito bom. E eu queria citar um exemplo. Você falou, né, dessa movimentação interna, né, e até mesmo nas pequenas empresas, acho que a gente pode falar, né, existe isso. Lógico que é diferente, né, o volume, óbvio, que é muito mais rápido, porque são, assim, em termos, né, é para ser mais rápido porque não tem uma estrutura tão grande, mas às vezes demora, né, até a pessoa conseguir essa requalificação. Mas eu queria citar um exemplo, né? A gente teve numa empresa que eu não sei o que aconteceu, aí eu falei, eu preciso falar com alguém. Ele está no departamento antifraude. Eu falei, nossa, antifraude, nem sabia que existia esse departamento antifraude. Tá bom, fui lá, tinha 40 pessoas, de repente tinha um departamento e de repente tinha 40 pessoas trabalhando. E aí a gente vê, né, o que você falou desse recorte, quantos e-mails, quantas mensagens, assim, por telefone, mensagem de voz, de tudo, que a gente recebe o dia inteiro de fraude, né, de coisas, e realmente, então, faz todo um sentido, né? Faz sentido falar que a empresa tem 40 pessoas. Né? Adaptabilidade. É isso mesmo, né? Então, eu acho que... E uma coisa interessante também, né? A Daniana falou desses números que são gigantescos. Gigantescos. Né? São muitas profissões. Eu pedi para você citar algumas, mas é demais, né? Também, né? Mas no relatório do World Economic Forum tem tudo isso, né? Mas o que eu quero dizer, né? Resumindo, é importante a gente ver isso como oportunidades, né? Aquela coisa, sabe, Daniela? A gente ouve muito isso. O cavalo passou selado na minha frente uma vez na vida. Não é real. Isso não é verdade. O cavalo passa selado várias vezes, né? Sempre, muitas oportunidades. E a gente vê isso. Nós vimos lá, quando eu dava aula lá atrás, né, na graduação, já faz um bom tempo. Eu fui professora dela, tá? E eu também. Então, somos duas. Você foi orientadora dela. Foi. Daniela já pensava, naquela época, que foi ontem, já pensava grande, TCC da Daniana. Adivinha qual? Você vai lembrar o nome? Implantar uma universidade corporativa. Eu nunca mais esqueci, né, Daniela? Excelente Nem trabalho, falava né? sobre isso. Eu participei da banca dela. É verdade, verdade. Tô lembrando aqui agora, meu Deus. Excelente aluna, Daniela. Lembrança boa. Boa, nossa, verdade. Maravilhosa. Aliás, a Daniela, a gente sempre, né, lembra de alguns alunos, e eu lembro que você era uma classe numerosa, né? E você e um outro aluno que eram muito ponderados ainda, muito mesmo, assim, tinha uma inteligência emocional, uma educação. Até sei o nome, posso falar?
Depois você fala. Tá. Não, pode falar. Amigão meu, tá? Somos muito pares. são A gente se vê até hoje. Que legal. Dois que alunos bom. extraordinários, Então, né? e eu lembro muito deles, muito ponderados, né? Educados, Exatamente, eles respeitosos. estão muito bem posicionados. A gente tem esse exemplo. Graças a Deus, Inclusive, né? quando a gente fala de inteligência emocional, né? Quando Eu a gente sempre fala olha, falo. os nossos alunos, não só vocês, mas muitos dos muitos outros, né? É que alunos. vocês se despontaram muito rapidamente. Mas saíram de Limeira para o mundo, de verdade, né? Saíram da verdade, caixa mesmo. Literalmente saíram da caixa. E eu sempre falo, o meu sucesso depende do seu. É verdade. É uma frase. E eles tinham muita inteligência emocional. É um elogio, né? Uma coisa bacana. Muito bem. Obrigada. Daniana, você já citou o relatório, né? Dessa porcentagem, 39% das habilidades precisam ser atualizadas até 5 anos. E quais competências críticas que você tem nas suas práticas em relação à liderança, mas os líderes mais da América Latina, mais abrangente? Isso varia um pouco, porque, por exemplo, eu trabalho mais diretamente Brasil e Argentina atualmente, né? E a gente fala, é muito próximo, tudo América Latina, mas tem diferenças gritantes culturais entre uma cultura e outra. Tem. E, de repente, assim, as competências que a gente precisa focar no Brasil hoje, embora todos os nossos programas lá sejam regionais, né, para atender toda a região TILAC, às vezes a gente precisa adaptar alguns conteúdos, porque a necessidade principal que a gente tem na nossa liderança no Brasil hoje, embora seja a mesma empresa, mas são diferentes das necessidades que a gente tem para desenvolver na nossa liderança na Argentina, por exemplo. Porque as empresas, né, estão em momentos diferentes para algumas coisas, né, em relação, às vezes, em tecnologia, em relação à produtividade, em relação à própria cultura, que é muito importante, a questão da multiculturalidade de cada Empatia país. deve ser uma, né? Empatia é uma. Justamente para entender esse É, ambiente multicultural. Exato. Né? Então, assim, de maneira, né, quando a gente olha Toyota em si, a gente fala, não, serve para tudo? Não serve para tudo. É tudo muito estudado, muito Tem algum peculiar, exemplo, assim, muito que planejado. você pode citar, né, se você puder, lógico? Sim, por exemplo, a gente está desenhando um novo PDL agora para o próximo ano fiscal. Estamos trabalhando em benchmarkings, em análises de pesquisa de clima, de engajamento, entrevistas com liderança, para a gente tentar ser o mais assertivo possível nesses conteúdos que a gente vai trazer para o programa. E a gente vê, por exemplo, que no Brasil sai muito, até conversando diretamente com os próprios diretores, CEOs, e perguntando para eles qual que é o direcionamento estratégico, o que os nossos líderes precisam ter, pensando num futuro próximo. No Brasil, sai muito a questão de comunicação. Por exemplo. É incrível, né? É incrível. Que continua no topo, sendo, né? É verdade. Né, embora a gente todos os anos trabalhe, mas a cada hora vem um viés diferente da comunicação para a gente desenvolver. Enquanto na Argentina, por exemplo, a gente precisa trabalhar muito nessa questão da abertura, do novo, da inovação, que eles são um pouquinho mais resistentes nesse sentido. Entendi. Então, trabalha muito mais essa questão da abertura, da inovação, do novo, do diferente, do verdade. Pensar fora da caixa. O brasileiro já pensa muito fora da caixa. Até demais, né? Até demais. Tem hora que tem que segurar. Volta pra caixinha. Mas o argentino, ele é muito mais contido, muito mais comedido, muito mais hierárquico. É verdade isso. Então, eu não tinha noção. Às vezes eu achava pouca diferença, mas não. Então, assim, tem diferenças muito peculiares assim, entre os dois países. Ela falou isso, eu lembrei, né, quando eu dava aula de contabilidade, que a Argentina aliás, quando eu estava dando aula, eles nem tinham aderido ainda às normas internacionais de contabilidade. Eles tinham uma contabilidade própria, que só eles entendiam, diferente, né? E demorou demais para eles aceitarem aquelas novas normas, aquelas situações diferentes e novas, enquanto todo mundo já estava aderindo. Então, realmente existe essa resistência, a cultura deles é muito forte, muito enraizada, né? Muito diferente, legal. Então, e da comunicação, você acabou de dar um treinamento de comunicação,
pergunta, o que você gostaria de aprender? A comunicação. Comunicação. É fala, verdade. mas não peraí, acaba Você nunca. acabou de Não, falar de tem. comunicação. Não tem Parece fim. que até, Você fala, até mas não algo aprendeu nada. automático, né? Parece que é algo Mas, automático. na verdade, a comunicação é a ponta do iceberg, né, Ela gente? ela é. Porque na por baixo verdade, tem, né, o tem comportamento, tudo. vieses, Tem a inteligência vieses. emocional, É tem a isso, escuta, né? né? Que é uma das principais Escuta Os ativa. habilidades. vieses, 200 vieses que a gente tem. Então, Feedback, que não acaba isso, nunca. não acaba Por nunca mais que também. a gente treine e Não. desenvolva, continua sendo uma é verdade. necessidade eterna de É desenvolver verdade. a parte do storytelling, da Também. comunicação assertiva. Nossa, é Então, verdade. Nós temos até um vídeo sobre campo isso, né? imenso aí de comunicação. É verdade. Pra gente E é desenvolver, verdade, trabalhar. nas avaliações dos indicadores é comunicação. Você Feedback, acabou de falar de feedback. comunicação, né? Então você acabou de falar de cultura de feedback. Feedbacks, aqui não tem feedback. É uma Não, tem dificuldade, feedbacks, eu mas acho, assim, até mesmo. querem mais feedback. querem muito mais interessante, feedback. Muito bom. Ô, Muito legal. Daniana, uma pergunta também Muito bem bom esse interessante, papo. né? Ah, Nossa, que Fala, papo. esclarece pra gente o que é TILAC. A TILA, que é Toyota Latin America and Caribbean, tá. que é a região Latam da Toyota. Bom. Que Né? bacana Tem uma isso. nomenclatura muito bom. própria. É que tá, inclusive, no seu, não sei se tá na descrição. Aqui, É, lá né? do nosso... Tá, perfeito. Isso. Muito bom. Daniana, assim, pegando um gancho daquilo que vocês falaram agora, nós, nos nossos desenvolvimentos, nós observamos com liderança, assim, uma mentalidade um pouco diferente. Nós sabemos, cada geração tem seus valores, né? Uma mentalidade diferente no aprendizado. Nós conseguimos até unir esse nosso aprendizado único, Aprendizado né? contínuo. Contínuo, A visão do aprendizado. Isso. Como que você vê isso nas gerações, nas suas práticas? É interessante a gente pensar, né? A gente tem falado do aprendizado contínuo, lifelong learner. Isso, né? sim. Então, o não parar de aprender. A gente não para mais de aprender hoje em dia, né? A gente não pode mais se dar a esse luxo de verdade. dizer Nenhuma eu dona de já casa, você quer estudei saber? o suficiente. Nem a dona de casa. Se Não. for ver, ela precisa aprender uma receita nova, Uma ela receita precisa de aprender. bolo, Não, a ela pessoa vai no banco. até ela vai usando a numa inteligência artificial hoje, a Então, receita de bolo. Quem agora não sabe mandar um pix, né? Eu acho é que isso é meio verdade. geral, né? Não é legal, mas tudo bem. Então, Complementa, é por favor. a andragogia, né? É isso E mesmo. O Isso. aprendizado Do de adulto maduro. adultos, que ele tá também constantemente se desenvolvendo, né? E assim, e muda muito de geração para geração, né? Se a gente pega ali as gerações baby boomers, a velocidade de aprendizado e as necessidades eram outras. Hoje em dia, a gente pega, por exemplo, essas gerações novas, eles são bombardeados de informação o tempo todo. Né? Então, essas crianças, os jovens, aí a gente tem os jovens aprendizes, os estagiários, eles não têm mais, o cérebro não tem mais a mesma capacidade de concentração das gerações atenção anteriores, plena, né? de atenção, de concentração. Então, a gente precisa adaptar, por exemplo, todo o nosso material, todo o conteúdo que a gente utiliza no dia a dia. E olha, por exemplo, a Toyota, né, ela é considerada uma das referências. Ela até é estudo de caso, utilizado ali em graduações, quando a gente fala de modelo Toyota de produção, né, TPS, Sim, claro. Lean. Eu tenho até uma né? pergunta para você. Todas essas pega essa pergunta, metodologias que ela é poderosa. que internamente a gente chama de global contents, que são os conteúdos globais da Toyota. Certo. Então, assim, mas eles foram desenvolvidos há muitos anos atrás. E, assim, o formato deles, a gente está adaptando tudo. Porque no mesmo formato de escolinha, né, professor, aluno, uma aula expositiva, muitas vezes com materiais extensos, não funciona mais, né? Hoje, essa nova geração precisa de coisa rápida. A gente está trabalhando hoje com pílulas de conhecimento. Isso, que a gente muito precisa bom de isso. conteúdos de 3 minutos. A gente precisa gamificar os nossos treinamentos. Gamificar. Porque as pessoas aprendem muito mais quando elas são envolvidas pela questão da emoção, pela questão do movimento. Então, a gente está gamificando todos os nossos treinamentos, todos os materiais internos que a gente tem, panfletos, a gente está reduzindo, enxugando carga horária. Então, isso a gente tem feito para atender justamente essas novas gerações, porque a maneira como as gerações aprendem também está sendo afetada por essas mudanças do mundo, né? Que interessante isso, né?
Exatamente. Pensando nisso, né, Ida, a gente tem esse cuidado, sabe, Daniela, a gente é desafiado o tempo todo, né, porque a gente, além de estarmos em algumas corporações de médio e grande porte, a gente não basta trazer essas informações, né? O nosso desafio é trazer transformação. É verdade. E assim, nós estamos também mudando os nossos treinamentos para serem mais mentorias do que treinamento. Né? Aí entra mais muito. Prática, exatamente. Né? E aí entra também o nosso repertório, né? Que é muito importante, justamente nesse contexto aí, né? Qual é a sua dúvida? E como eu posso ajudar você a solucioná-la, né? Então, assim, trazer e sendo muito rápidos, né? Esse conceito também, porque essa coisa da informação todo mundo tem, aí tem 2.000 inteligências artificiais, né? Mas como trazer aquilo para a transformação? E olha que felicidade, eu tive E saiu uma pesquisa da Exame agora, né? Recente, falando soft skills, ela não são soft skills, são um processo de transformação. Então. Já foi tudo também, Power Skills, tudo. né? Mas é um processo de transformação mesmo. E sabe, Daniela, nós como seres humanos, né, eu tive prazer de estudar isso na minha tese de doutorado. Nós temos facilidade de mudança para algumas coisas e outras são imutáveis, né? Então, assim, tem coisas que são imutáveis, são poucas, mas existe um contínuo daquilo que você pode mudar com facilidade e aquilo que você tem uma dificuldade maior para mudar. Então, é importante que a pessoa saiba que ela tem essa possibilidade de mudança, né? A psicologia positiva também ajuda nisso, traz essa porcentagem, mas e saber que ela pode mudar, ainda que seja uma mudança mais complicada, mais difícil. É importante também que a empresa saiba disso, né? Porque essas mudanças, elas também não são automáticas, algumas delas. Outras são, mas algumas não, e a gente precisa entender também esse momento, né? Não dá para você colher antes de plantar. Então, é necessário a gente ter essa visão, né, Daniela? Até do RH também, né? Tá, ok, mas é um processo também. Não dá pra gente fazer isso, né, de uma maneira algumas coisas não dá mesmo, né? Algumas não dá. E não tem uma receita, né, que a gente possa seguir, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e às vezes a estratégia que funciona com A não é a estratégia que vai funcionar com B. Né? Então, isso está muito relacionado também com os estilos de aprendizagem de cada pessoa. Quando a gente fala, né, dessa questão do aprendizado, você aprende que a gente está falando, eu sou mais visual. Eu também sou visual. Muito visual. Sinestésica. Sinestésica. Tem que abraçar. Não, brincadeira. Né? Eu aprendo me movimentando, falando. Adoro um esquema. O primeiro, assim, depois já é auditivo. Não sei o que lá, eu amo. Pode mostrar. Mas eu acredito que hoje o mundo, ele é visual. Ele é visual mesmo. Ele é verdade. visual. Cada vez mais, né? Isso é super importante, né? Então, o importante, assim, para a gente atingir um bom resultado nessa mudança de cultura e nesse novo modelo de aprendizado, eu acho que está muito relacionado a isso, sabe? Do quanto que a gente consegue ter esse feeling para adaptar o formato, adaptar o conteúdo para o formato ideal para aquela pessoa. Então, assim, eu acho que os ok's não muda. O que muda são os comos. Né? Então, como que a gente vai entregar aquele conteúdo para diferentes pessoas em diferentes contextos? Mas isso daí é bem complexo, né? Porque com a agilidade, com a rapidez que o cenário, que o mercado exige nesse aprendizado, né? Entregar um conteúdo para cada perfil, né? Atingindo, é um trabalho com RH. Tem trabalho com aí nós voltamos no RH. É lifelong learning mesmo. Trabalhar mais na vida. Verdade. Eu queria falar um pouquinho do... Vamos lá. Eu tenho que falar disso, né, Reda? Eu dei aula na engenharia. Aliás, eu fiz um semestre de mestrado na engenharia. Mas seu doutorado foi no capital psicológico. Na administração, é verdade. Depois eu voltei para minha área. Daniana, a gente fala muito do sistema Toyota de produção, né? Estudamos isso na administração, na engenharia, e é muito interessante esse conceito, né? Eu fui rever o conceito, né? No final da Segunda Guerra, os japoneses não tinham como concorrer com a indústria americana, né? E aí eles falaram, peraí, então a gente vai conter aqui os desperdícios, né? Foi fantástico isso, né? Então, trabalha bastante com isso, né?
fazer o necessário no momento certo, na quantidade certa, melhoria contínua, Kaizen, produção puxada. Gente, é tanta coisa, né, da Toyota, mas pouco se fala do que chamaria sistema Toyota de pessoas. Que pergunta é essa, professora Elaine? Lá no fundo do baú. Como esse modelo inspira o desenvolvimento humano e a educação corporativa lá dentro? Porque é uma referência, né? A Toyota é uma referência. Uma referência, nossa. A Toyota é uma escola. É uma escola quando a gente fala de metodologias, de filosofias, de modelos a serem implementados, principalmente no que tange a questão da produtividade e processos. Fato. Né? Mas tem esse outro lado que a Elaine traz para a gente, né? De que uma empresa tão focada nessa parte mais técnica de processos, como que ela enxerga essa questão do humano dentro da empresa, né? Essa é uma mudança cultural que a Toyota está passando já há alguns anos de tentar trazer o líder para ter essa visão mais humana, né, em relação à liderança. Então, nós temos trabalhado muito, e a Toyota tem trazido profissionais de mercado também, porque é muito rico. A gente pega, assim, conversa com os líderes, o pessoal lá, assim, tem 15 anos, 20 anos, 30 anos de casa, o turnover lá é baixísimo. Então, as pessoas ficam anos aprendendo, Você tem o turnover? Você tem a taxa aproximada? Olha, a última vez que eu vi, estava ao redor de 2, 3%. Nossa, você sabe quanto que é aqui no Brasil? Sabe quanto está batendo? 56%. Eu já trabalhei em empresas com 35%. A pesquisa diz que a gente a média do Brasil deve chegar em 21%. A média brasileira. Nos próximos anos deve ser ao redor de 21% de turnover. Então, assim, por um lado, isso é maravilhoso, porque a gente mantém essa cultura interna. Você retém o talento, né? Fideliza a marca empregadora. Marca empregadora, todo esse conhecimento, essa retenção do conhecimento, isso acontece de uma maneira natural, né, dentro da empresa. Mas aí, por outro lado, a gente precisa oxigenar. A gente precisa trazer de mercado pessoas com uma nova mentalidade, né, com outras experiências, com novas ideias. E quando a gente coloca, por exemplo, nos programas de liderança, né, líderes com 25 anos de empresa e líderes que chegaram do mercado agora há 6 meses, gente, é fantástico. Assim, essa troca e esse ganho que a empresa tem... É um ganho mesmo. É fenomenal. Assim, né? O quanto que um público pode contribuir com o outro para agregar conhecimento, né? Aportar conhecimento. Isso é diversidade, né, gente? Que é onde realmente existe o crescimento, né? É aí que a gente tem a evolução. Exatamente. E tem o não é o igual, não. né? Isso mesmo. E essa visão do humano, ela tem sido cada vez mais cultivada dentro da empresa. A ZF tem essa visão, né? Também. Muito legal também. Muito legal. A gente não pode esquecer, né, que com essas mudanças de gerações e com esse mundo todo rápido, ágil que a gente está vivendo, os valores das pessoas têm mudado, as prioridades têm mudado, o propósito das pessoas tem mudado. E o que faz com que as pessoas permaneçam dentro das empresas hoje, tanto para a gente trazer novos talentos, quanto para a gente reter esses talentos, tem mudado também. Quando a gente olha, né, para gerações aí atrás, o que se valorizava lá na geração Baby Boomer? Era estabilidade e salário, principalmente. Status, né? Status. O profissional entrava, permanecia, se aposentava e já assinava um contrato com a funerária. Na empresa. Eu só saio daqui. Olha como as coisas mudaram, né? Mudaram. E hoje, quando a gente avalia, né, e conversa com essas novas gerações, o que realmente importa para eles, né, o primeiro lugar é essa questão da qualidade de vida no trabalho. Nossa, então, olha como é importante. O quanto que eu consigo... Bem-estar no trabalho. Então, o quanto que eu consigo, né, manter minha qualidade de vida, ter ali um momento de trabalho que eu preciso sim,
Mas também manter, né, relacionamento interpessoal, ter verdade. Ser amizades, um bom pai, passar uma tempo boa com a mãe minha fora família. dali, né? Então É isso também verdade. é importante para mim. Importantíssimo. Né? O segundo item importante também que tem sido mais valorizado para essas gerações. O número 2 é possibilidade de aprendizado. Olha que interessante, a gente está falando de lifelong learner, de aprendizado contínuo. É, né? O segundo item mais valorizado hoje no mercado. Quando as pessoas entram numa empresa e enxergam que elas podem aprender, podem se desenvolver, em termos de conhecimento mesmo, né, de aprendizado. E só complementando, isso que você nos traz aqui também faz parte da base do engajamento. Né? A confiança é a primeira delas, eles querem e buscam um clima de confiança, a segurança psicológica e um ambiente de desenvolvimento contínuo e de significado, né, Daniana? Significado, de propósito, tem que estar muito alinhado. É verdade. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Para essas gerações mais novas, isso é importantíssimo. Terceiro item. O quanto que eu posso crescer na minha carreira. Então, muito crescimento de carreira. Desenvolvimento de carreira. Não é plano de carreira. Eu acho que o mundo já entendeu que o plano de carreira não existe. Nas carreiras modernas. É uma construção. E isso é muito individual. É verdade. Isso é do próprio colaborador. O sucesso também individual, também, né? A percepção então, não é a empresa que tem que oferecer um plano de carreira. O meu plano de carreira é aquilo que eu quero para minha carreira. Né? Especificamente, que é diferente do meu colega ali. É verdade. Então, essa questão do crescimento e desenvolvimento de carreira é o terceiro ponto. E em quarto lugar, o que é mais importante para a gente reter talentos hoje é o salário. Então, olha só. Então, olha como mudou, né? Então, esse lado humano, né, a atenção com o ser humano na sua essência tem sido cada vez mais valorizado. Por todos, né? Haja vista, né? NR1 aí, né? NR1. Gente, vamos olhar para o bem-estar no trabalho, social, né? Muito bom. Trabalho gratificante. Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus. Então, muito rápido. Muito rápido. Deixa eu fazer uma pergunta para ela, daí você termina ali. Tá bom. Daniana, e como que a empresa, né, pode acompanhar o impacto do desenvolvimento, o investimento o impacto as métricas, do investimento em pessoas? Como é que a gente pode... métricas ou percepções. É muito interessante, né? Porque quando a gente fala de processos, tem número em tudo ali, porcentagem, e a gente consegue tangibilizar, né? São os KPIs, os OKRs ali em todo lado e um monte de número. Dentro da área de treinamento e desenvolvimento, a gente até tem, né, alguns indicadores, muito mais voltado lá para Kirkpatrick, né, avaliação de reação, Olha, nós aprendemos isso lá atrás, né, lá atrás um diagnóstico antes, depois uma avaliação de reação e de acompanhamento de retorno na prática, né? De retorno na prática, né? Até o cálculo de ROI, etc, onde a gente consegue tangibilizar ali com números. Mas também tem um lado mais subjetivo dentro do RH, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de comportamento. Como é que você tangibiliza comportamento? É desafiador. Complexo e subjetivo. E aí a gente consegue, meio que indiretamente, mapear isso. Por exemplo, onde é que isso pode ser refletido? Pesquisa de clima, pesquisa de engajamento. Ali, gente, é um universo de possibilidades para a gente avaliar aquele conteúdo da pesquisa de engajamento e verificar ali onde estão os gaps, onde é que a gente tem que trabalhar, o que a gente precisa desenvolver ali. E quando a gente trabalha naqueles gaps que estão um pouco mais baixos, a gente consegue, numa próxima pesquisa de engajamento, ter um melhor resultado naquela dimensão. Então, a gente vai vendo isso através das pesquisas de engajamento. A gente pode medir isso também através da produtividade. É muito bom. A gente vê que pessoas... Na produtividade. Porque as pessoas mais engajadas vão produzir mais. Sim. E vão produzir mais porque elas estão com... Eu chamo de... Como que eu... Performance de bem-estar. Elas estão bem emocionalmente, fisicamente, então elas fluem, o fluxo, né? O flow. A gente percebe no turnover, por exemplo, um outro indicador que a gente vai falar assim, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, porque tem a demissão, engajada, motivada, feliz. A gente tem que falar muito da felicidade no trabalho.
ela vai reduzir o turnover da área. Então, assim, tem uma série de fatores mais indiretos que a gente avalia também e que podem indicar essa questão de indicador. Alguns mais objetivos, outros mais subjetivos, mas todos impactam mas de uma maneira exatamente. no resultado da verdade, empresa. Exatamente, né? A gente fala que o soft skills não é tão soft assim, né? Tem coisas que são impactantes ali, principalmente no resultado. Sim. Ieda, finalizando aí. Já finalizando? Faz a nossa Meu Deus do céu. Pergunta que eu sei que você quer fazer para a Daniana. A última pergunta para finalizar. Daniana, o que você diria para as empresas que ainda não integram ou integraram a requalificação como sendo a sua estratégia de crescimento, de expansão, de evolução? Comecem o mais rápido possível. A gente está vivendo nesse mundo de transformações com inteligência artificial, com as tecnologias, com essas mudanças geracionais. A gente fechar os olhos para isso tudo, a gente está assinando ali o nosso atestado de óbito como empresa, sabe? Ou a empresa se atualiza, ou ela não vai sobreviver. Então, é uma questão estratégica a gente ter essa visão mais voltada para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da liderança, para o protagonismo de carreira, para o lifelong learner. Então, tudo isso é fundamental para garantir o bem-estar das pessoas e, consequentemente, das organizações, porque as organizações são feitas das pessoas, né? É através das pessoas que as empresas vão conseguir os resultados. Então, é focar nas pessoas, é olhar nas pessoas, olhar no que elas precisam e, através disso, as coisas vão acontecendo. Que maravilhoso, não? Ieda. Ficaria mais 2, 3 horas aqui, por aí, né? Pode muito falar? Bom. Não, a última pergunta, né? Posso fazer para todo mundo? Pode, claro. Achei que essa fosse a última. Não, agora é a última. Para finalizar, qual o futuro do trabalho? Daniana, depois Ieda, queria que você falasse. O futuro do trabalho é o aprendizado constante. É o não acreditar que tá bom o suficiente. Eu acho que é um pouquinho desse inconformismo, dessa insatisfação que a gente tem que ter para buscar algo novo, para buscar novas habilidades, novas competências. Então, acho que é um eterno abrir gaps e fechar gaps de desenvolvimento. A gente desenvolve uma competência, uma habilidade e percebe que a gente tem uma segunda, uma terceira. E o legal disso tudo é a gente perceber que não termina, que a gente vai viver constantemente aprendendo e se desenvolvendo. E pensando, né, Daniana, quando você fala de abrir gaps e fechar gaps, a gente pensar nisso como uma espiral ascendente. Né? Se você, poxa, eu acabei de aprender isso, agora eu tenho que aprender aquilo, tem. Mas se você olhar, você não está girando no mesmo lugar. Você olha, você está numa situação, agora você está em outra. Você está em outro nível. E isso é muito legal, né? Ela falou tudo que eu ia falar, Ieda. Então, também. Então, só complementando, quando ela fala abrir gaps, fechar gaps, isso me remete a uma escola da psicologia que é a Gestalt, né? Temos verdade, que abrir, temos que fechar essas gestaltes, porque às vezes as coisas vêm frente e fundo e você acaba não fechando, né? É verdade. E também me veio agora como nós necessitamos cada vez mais de um mindset de crescimento, né? Como você citou Peter Senge, né? Mente aberta, coração aberto e vontade. É verdade. Muito bom, então. Faz que maravilhoso. Pra gente. Estamos finalizando já esse encontro incrível, né, Ieda? Você não quer finalizar aqui para nós? Daniana, que aula, muito bacana, né? Nós somos professoras da Daniana, hoje ela nos trouxe muito conteúdo relevante. Eu aprendi com vocês sempre. Que bom, que isso, querida, né? Obrigada por compartilhar com a gente tanta experiência, né? Visão prática com a gente, com os nossos telespectadores também. E, para fechar, se você pudesse deixar uma mensagem para líderes RHs que estão nos ouvindo, qual seria o passo para transformar aprendizado contínuo em cultura? Em pouquíssimas palavras. Você finalizou umas 3 vezes. Não, eu sei, não aguentei, estou voltando aqui o assunto. Então vamos lá, Dani, porque isso é importante, muito importante. Eu acho que é o fazer, o tentar. Muitas vezes as empresas ficam perdendo muito tempo em planejar, em pensar. E não precisa, sabe? Acho que é
o aprender fazendo. Sei. Né? Sim. Quando a gente fala ali do 70, 20, 10, é o aprender fazendo. A gente vai fazendo, a gente vai melhorando e nessa melhoria contínua a gente vai conseguindo melhores resultados. Mas é o iniciar, é dar o primeiro passo e ir melhorando continuamente. Muito bom, Daniela. Obrigada, então, né? Se você que está conosco aí gostou do nosso episódio, compartilhe, comente. Depois a Daniela, a gente manda para ela ali as informações, tá bom? E nos ajude a espalhar a nossa visão. Juntos podemos transformar o futuro das empresas, das organizações e das pessoas. Convido você a seguir-nos nas redes sociais, Easy Infinity, Ieda Osvaldo, Ieda com Y, Osvaldo com W. E esperamos você no nosso próximo Easy Talks, nossa evolução consciente e inteligente. Até mais!